بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o que é ser uma mulher muçulmana, o que é a hijab para a mulher muçulmana, e depois eu quero falar como que é a mulher muçulmana no mercado de trabalho. Eu fiz uma pesquisa bem rápida, né, em relação a isso, e eu vou finalizar com a questão de como a gente lida e deveria lidar com a questão do uso do hijab. Então, o que é o muçulmano? Bom, primeiro que para você ser muçulmano, você tem que seguir os pilares da fé, os pilares do Islã, né, da fé islâmica, e os pilares da crença. Quando a pessoa fala muito assim sobre o uso do hijab, a mulher muçulmana usar o hijab, é extremamente importante. O hijab é o que caracteriza a mulher muçulmana. Quando uma mulher muçulmana está andando num shopping, na rua, num parque, é através do hijab que elas se identificam, que a gente identifica os iguais. Mas, acima de tudo, o hijab foi uma ordem divina de Allah no Coran, né? Tem uma surata no Coran que Allah traz a obrigação da mulher usar o hijab e a forma como se deve usar, né? Então, antes de qualquer coisa, é uma obrigação. É um pilar? O hijab está dentro do pilar? Não, não está dentro do pilar. Você deixa de ser muçulmano se você tira o hijab? Não, você não vai deixar de ser muçulmano se você tira o hijab. Contudo, é uma obrigação. Pode ser imposto pelo pai, pelo marido, pelo tio, pelo avô, pelo filho. Não é algo que possa ser imposta, porque o hijab é algo que tem que partir de dentro para fora. A pessoa tem que entender o que é hijab para poder usar. E ninguém pode te obrigar a usar. Por isso que eu falo, ele é obrigatório, mas ele não pode ser imposto. Então, você tem que querer usar. Mas você vai querer usar a partir do momento que você entende o que é hijab. Por que a mulher usa o hijab? Hijab, para quem não sabe, é a vestimenta islâmica, o que não significa só o lenço. A mulher que usa roupa colada no corpo, que usa roupa transparente, que usa roupa curta, ela está faltando com alguns detalhes em relação ao hijab, porque o conceito do hijab é uma roupa modesta, que não marque o corpo, etc. Então, o que eu estava falando, já perdi o fio da meada. Sim, então, quando a mulher decide usar o hijab, tem que ser uma opção dela. O correto é a partir da puberdade, quando ela entra na puberdade. Eu nasci muçulmana, eu não me converti, me reverti. Eu nasci muçulmana. Só que eu fui usar o hijab quando eu tinha 25 anos, mais ou menos, por aí. Eu já era adulta, já tinha feito faculdade, já tinha finalizado meu mestrado, estava defendendo meu mestrado, inclusive. Não tinha defendido ainda, eu já defendi com hijab. Mas eu achava, por exemplo, que eu não poderia, porque eu sou bióloga, meu mestrado, apesar de ser com neuropsicofarmaco, eu ia para a fazenda, porque eu trabalhava com macaco. E eu achava que não cabia, né, uma bióloga no meio da fazenda e tal, a gente vivia no Pantanal, para saídas de campo, eu achava que não cabia o uso do hijab. Hoje eu vejo que tudo é adaptável. Quando a sua fé é forte, você consegue estabelecer muito bem isso, você consegue se adequar, né? Então, como eu estava falando, se a mulher ela opta, por exemplo, em não usar hijab, ela deixa de ser muçulmana? Não, ela não deixou de ser muçulmana. Ela está descumprindo uma ordem divina, mas ela não deixou de ser muçulmana. Então, isso é algo que eu acho que é muito importante a gente frisar. E aí a gente vem na contramão das mulheres que têm um poder aquisitivo bom, né? E que elas podem abrir um consultório, que elas podem abrir uma loja, que elas podem, né? Enfim, que elas podem trabalhar, optar em trabalhar, sem que ela tenha que lidar com pegar o ônibus, olhares de ridicularização, metrô, pessoas não querendo sentar do lado dela, né? Eu já passei por isso. Chegar no trabalho, onde a maioria é homem, e enfrentar olhares hostis. Um dos pilares, que é o principal, o segundo pilar da fé islâmica, que é a oração. Então, vamos supor que eu estou num ambiente de trabalho onde as pessoas são muito hostis, islamofóbicas, preconceituosas. Eu vou me sentir coagida a rezar, entende? E isso é algo muito importante. Eu trabalho numa empresa hoje islâmica, certo? Recentemente, há menos de um ano, eu fui convidada para trabalhar numa
multinacional imensa. Eu ia ganhar 3 vezes do que eu ganho hoje. E eu não aceitei. E principalmente não aceitei porque eu não sabia se a minha religião ia ser respeitada, se os meus horários de oração iam ser respeitados. Então, eu fiquei muito receosa de perder tudo que eu tenho, porque hoje eu tenho um certo comodismo. E antes disso, eu trabalhava onde? Eu era doutoranda, né? Estava numa universidade federal, que eu passei por mérito meu, né? Através de uma seleção. Antes disso, então, assim, foi totalmente mérito meu, e ninguém tinha preconceito. A universidade é um negócio diferente, né, gente? É muito assim, as pessoas são muito descoladas, então eu nunca tive problema. Eu sempre fui a única muçulmana na UNB, com exceção das pessoas que vinham de fora, porque tinha muito diplomata, né? Então tem muitas meninas que vêm com intercâmbio ou filhos de diplomatas. Mas na UFBC eu fui sempre a única muçulmana. Eu passei, sim, algumas situações quando eu estava para finalizar meu mestrado. Eu passei pela seleção, né, de uma universidade particular aqui do ABC, que não vem ao caso falar o nome. Eu passei pela avaliação dos currículos, passei pela prova, né, escrita e tal. E na hora da entrevista, me perguntaram, fizeram a seguinte pergunta: você tiraria isso aqui? Aí eu falei: isso aqui o quê? Não, você tiraria isso aqui? Dessa forma, bem assim, delicada, e, né, eu falei: não, mas é porque ele não é um acessório, né, o meu hijab é a minha religião, é o que me caracteriza, é o que me identifica, não é um acessório, não é um boneco que eu posso tirar. E aí, nunca mais entraram em contato. A mesma coisa aconteceu numa escola de ensino médio, fizeram esses comentários semelhantes, e eu lembro que uma vez, quando eu estava dando uma aula para a escola de inglês, para criança, uma das minhas turmas era de criança, e a diretora pediu para eu não acompanhar as crianças até a porta, porque os pais das crianças poderiam se assustar com as minhas vestimentas. Poderiam se assustar comigo e achar que a escola estaria fazendo com que as crianças que fossem muçulmanas, que por causa da minha vestimenta eu estaria impondo de alguma forma a minha religião. Bom, se eu tivesse, né, com um crucifixo no peito, para mim dá no mesmo, porque eu estou professando a minha fé de uma forma. Então, aí que a gente vê onde mora o preconceito das pessoas. E aí, eu trouxe uma reportagem aqui da BBC que fala que as mulheres muçulmanas, elas têm maior probabilidade de estar em desvantagem econômica do que outros grupos sociais no Reino Unido, né? Essa reportagem foi feita no Reino Unido, de acordo com o relatório que eles levantaram lá. Então, a gente percebe que algumas profissões, na verdade, elas exigem que você não use o hijab. Geralmente são as profissões mais manuais, não tanto que demande, exige o seu intelecto, mas profissões mais laborais, né? Então, em geral, ela exige um menor grau de educação formal. E aí, quando você lida diretamente com o público, como, por exemplo, um professor, é muito comum, né, você ser assim, solicitado que você tire o hijab. Ainda que ser professor não exige de forma alguma menos capacidade intelectual, mas todas as profissões que você lida diretamente com o público é um pouco mais delicada. Hoje em dia, a gente tem a facilidade do home office, mesmo empresas que lidam com o público, né? Eu lido com muitas pessoas na minha empresa, mas graças a Deus a gente está em home office. Mas, de qualquer forma, a minha empresa é islâmica, mas eu digo, quando você está numa empresa que, trabalhando, por exemplo, num consultório onde tem vários psicólogos, ela está lidando com o público, né? Eu faço terapia, mas a minha terapeuta me atende online. Quando eu vou para a clínica, ainda que a gente está em São Bernardo, que é uma das cidades que tem mais quantidade de populacional de muçulmanos por metro quadrado, ainda assim a gente percebe os olhares, né? A gente percebe. Eu, desde que nasci, minha mãe sempre usou hijab, e a gente sempre morou em lugares que não tinha muitos muçulmanos, sempre, a vida inteira. E minha mãe nem tchum. Eu ficava irritadíssima, porque todo mundo zoava, minha mãe ficava olhando, ficava tirando sarro, e ela nem percebia. Ela passava plena, nem percebia. E hoje eu percebi que eu desenvolvi isso. Por quê? Você vai olhar e você vai se incomodar de alguma forma. Mas é aí que é aí que mora a sua fé. Quando você tem a fé forte, quando você sabe por que você está usando hijab, quando você
entende que a ordem divina é maior do que tudo e você faz isso para agradar a Deus e não as pessoas. E tem um hadith que eu gosto muito de falar, é que o profeta fala que a gente tem que fazer as coisas para querer agradar. Quando a gente faz as coisas querendo agradar as pessoas e não agradar a Deus, Deus vai fazer as pessoas se desagradarem da gente. Mas quando a gente faz as coisas para agradar a Deus, Deus faz as pessoas se agradarem da gente. Isso mostra que quando a gente respeita a nossa fé, quando a gente respeita o nosso Islã, as pessoas te respeitam. Agora, se você usa hijab, tipo, meio que acuada, como se você estivesse fazendo alguma coisa errada, como se estivesse com vergonha, como se você estivesse ali meio que deslocada, as pessoas não te respeitam. E eu percebo isso mesmo antes de usar hijab. Eu sempre fui muçulmana, nunca bebi, imagina, passar por uma universidade federal, nunca ter bebido, fumar, nada dessas coisas. Imagina o tanto que eu não era zoada. Eu parei de ser zoada quando as pessoas começaram a entender o meu respeito pela minha religião. Eu, graças a Deus, desde o meu primeiro semestre, eu fiz a iniciação científica, então eu tinha um laboratório, e aí eu deixava uma roupa de reza lá no laboratório e ia rezar, todo mundo me respeitava. Eu saía toda molhada do banheiro, né, porque a gente tem que se lavar. Ah, só passou por aqui, depois eu secava. Mas, assim, as pessoas respeitam, porque você respeita a sua religião. Quando você respeita a sua religião, as pessoas vão respeitá-la também. Na verdade, isso é para tudo na vida. Quando você se respeita, as pessoas vão te respeitar também. E o respeito vem com a compreensão. Quando você entende o que é o Islã, o que é o hijab para você. Então, eu, na verdade, separei algumas frases de algumas mulheres muçulmanas que estavam em busca de emprego. E aí, olha algumas das frases que eu encontrei aqui. Eu gostaria de ter a coragem de começar a usar o hijab novamente, né? Porque ela teve que tirar o hijab para poder entrar naquele trabalho específico. Sou uma profissional jurídica qualificada, tenho um histórico acadêmico muito bom e uma experiência que supera muitos dos meus colegas da mesma idade, no entanto, eu não consigo um emprego. Só abrindo um parêntese para essa frase, eu sou bióloga, né, tenho mestrado, doutorado, e eu não consigo emprego com a minha formação. Então, assim, existe uma falácia aí de que quanto mais você estuda, melhor é o cargo que você vai estar inserida, que você vai conseguir melhores salários, biriri, parará. Não é verdade, né, gente? Vamos combinar que nem sempre é verdade. Pode ser que seja verdade, mas nem sempre isso vai ser verdade. Muitas vezes é sorte, né? Muitas vezes é competência, obviamente, mas muitas vezes existe aí, por exemplo, essa universidade particular, eu poderia muito bem ter começado a trabalhar, eu passei em várias etapas, né? Mas é aí que está também o que um dos pilares da crença, é a gente acreditar no qadr de Allah. Se não foi, é porque não era para ser. O que a gente ouve aqui no Brasil, o que é seu está guardado. Então, a gente não pode falar e se, porque isso é uma falha da sua crença, da sua confiança em Deus, porque a gente tem que ter, claro, a gente tem que fazer a nossa parte, correr atrás, etc e tal. Mas a gente não tem que pensar, nossa, e se eu não tivesse... E se, por exemplo, uma das universidades que eu mandei, eles falaram que gostaram muito do meu currículo, mas eles não estavam contratando doutores, porque tem que pagar bem mais, né? E aí ficava, cara, o Márcio falou para mim, para eu não colocar que eu tinha doutorado, eu devia de ter escondido meu doutorado, eu devia de ter falado que eu não tenho. Eu falei, devia nada. Primeiro, eu sofri pra caramba, 5 anos da minha vida para fazer esse doutorado. Se eu não fui empregada, é porque eles não me mereciam. Se eu não fui empregada, é porque não era para ser, e ponto final. Então, assim, a gente não tem que não querer ser quem a gente não é. A gente não tem que querer ser quem a gente não é. Isto, academicamente, profissionalmente, religiosamente, em todos os âmbitos da nossa vida. Eu não vou esconder quem eu sou para eu conseguir algo que, no momento, eu acho que é bom. Se eu não conseguir, certamente aquilo não era bom. Quando eu fui demitida de uma escola de inglês, no dia seguinte me ligaram para a empresa que eu estou até hoje, e eu estou há 4 anos e alguns meses. E eu fui demitida por um preconceito também. Então, assim, no dia, nossa, chorei, fiquei, né, acabou meu mundo. Mas foi ótimo, porque foi por causa dessa demissão que eu consegui aceitar algo muito melhor. Então, a gente tem que ter muito claro isso na nossa mente. Voltando para as frases das mulheres. Eu fui entrevistada em 5 grandes empresas de renome para o papel de advogada, né, dentro da empresa. Apenas no ano passado, eu tirei o meu hijab e fui contratada. Ela passou por 5 entrevistas e quando ela tirou o hijab, ela foi contratada.
Depois de 4 rejeições consecutivas, decidi entrar em minha 5ª entrevista de emprego sem meu hijab. Essa é a outra. Bingo, consegui o emprego. Agora sinto que traí meus princípios por um trabalho que poderia fazer tão bem com o meu hijab. Mas aí ela nunca vai saber. Na entrevista ela fala, mas eu nunca vou saber se eu teria sido empregada ou não, estando com hijab. Mas ela se sente mal porque ela traiu os princípios dela. E ela fala que ela tem vontade de voltar a usar, mas não sabe como isso vai ser visto pelas pessoas da empresa. Então, aí, gente, é o que eu quero falar. A gente tem medo de ser quem a gente é. A gente não tem que ter medo de ser quem a gente é. Se a pessoa não te respeita, é porque você não se respeita. Você entende? Claro que existem exceções. Eu tenho 2 filhas pequenas, né? Então, assim, eu tive que fazer coisas com doutorado, tá? Eu tive que fazer faxina, eu tive que vender bolo, eu vendi toda a minha herança, eu penhorei minhas joias, eu fiz muita coisa para não tirar o hijab. Então, essa... Desculpa, gente. É essa compreensão que a gente tem que ter da religião. Porque quando a gente faz algo por Deus, as bênçãos, elas são... Não é multiplicada, não é triplicada, é quantas vezes Allah quiser que ela seja. Não é 1, 2, 3, 4 vezes. É quanto Deus quiser que ela seja. A ni'ma, que a gente fala, as bênçãos que Deus vai mandar para você, é muito maior. E isso é o ponto-chave da gente entender o que é o hijab na nossa vida, para as mulheres. Mas é o que eu estava falando. Eu tive condições, eu dei aula particular durante anos da minha vida. Durante o doutorado e logo após o doutorado. Dei muita aula particular. E tinha meses que eu dava aula para 6 crianças diferentes, né? E ia no Tatuapé, nossa, ia para lá, pegava minhas filhas. Tinha vezes que eu tinha que levar minhas filhas para dar aula na casa das pessoas junto com elas bem pequenas, né? Imagina, hoje elas têm 10 e 8, foi isso 5 anos atrás. Graças a Deus, Deus me permitiu ter um conhecimento e ter estudado tanto que eu consegui dar aula particular, que eu conseguia dar aula de inglês, que eu conseguia fazer meus bolos, fazer as minhas coisas, e eu consegui não tirar o hijab. Mas eu entendo que tem pessoas que talvez não consigam. Aí que está a chave de você confiar no que Deus predestinou para você, de você confiar o que Deus reservou para você. E aí eu queria trazer uma frase do Corão, da Surat Al-Baqarah, a Surat Al-Vaca, é a 2ª sura do Alcorão, em versículo 277. A virtude não consiste só em que orientais vossos rostos para o levante ou ao poente. A verdadeira virtude é a de quem crê em Deus, no dia do juízo final, nos anjos, no livro e nos profetas. Esses são alguns dos pilares da crença islâmica. De quem distribuiu seus bens em caridade por amor a Deus. Não quem distribuiu as caridades para o outro ver, querendo dar para outra pessoa ver. Isso talvez não seja nem aceito para Deus. Porque o que a mão direita dá, a esquerda não pode saber. Que ofereceu bens em caridade por amor a Deus, entre parentes, órfãos, necessitados, viajantes, mendigos, e em resgate de cativos, de escravos. Na época do Islã, tinham muitos escravos. A escravidão foi abolida naquela fase, né? Um dos companheiros do profeta gastou praticamente toda a sua riqueza comprando os escravos para libertar eles, né? Aqueles que observam a oração, pagam o zakat, cumprem os compromissos contraídos, são pacientes na miséria e na adversidade, ou durante os combates. Esses são os verazes, e esses são os tementes a Deus. Por que eu peguei esse versículo? Porque ele fala da paciência na miséria e na adversidade. E nessa mesma surata, Allah fala, Inna Allahu ma'as sabirin. E Deus está com aqueles que pacientam. Então, tem vários versículos ao longo do Alcorão que fala sobre a paciência. Então, às vezes, Deus te testa.
Testa a sua fé, testa com bens, testa com doença nos filhos, testa de várias formas. E é aí que você vai se manter firme e vai mostrar que você é capaz de superar aquelas adversidades, porque depois de todas as adversidades vem a facilidade. Por que eu separei isso? Porque eu queria falar que, assim, a gente, quando faz alguma coisa pelas pessoas, as pessoas podem te trair, as pessoas podem te deixar na mão, mas quem é o único que nunca vai te deixar na mão? É Deus. Então, além de falar tanto assim sobre a questão do emprego em si, de falar sobre as dificuldades que a gente enfrenta, que não são poucas, principalmente para quem não tem carro, para quem... Eu já tive que trabalhar em loja de shopping, imagina, loja de shopping. Eu não usava lenço, mas a dona da loja, eu tinha o cabelo de uma certa forma, ela queria que eu fizesse o cabelo de outra forma, que eu pintasse de uma forma, que eu usasse uma roupa mostrando os peitos, aparecendo assim, com decote, para chamar a cliente. Tipo assim, tô me vendendo para poder chamar pessoas para vender para ela, né? Enfim, é uma banalização do corpo da mulher, é uma banalização de tudo, né? Graças a Deus eu saí daquela loja. E assim, mas né, eu tive que trabalhar durante um bom tempo porque eu precisava do dinheiro. Mas quando a gente pede muito para Deus, que a gente quer sair daquela situação, ele facilita para a gente. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui é isso, assim, quando a gente tem muito firme que a gente precisa ter certeza do que a gente é, de quem a gente é, e correr atrás disso. Talvez hoje eu tirei o hijab, tive que tirar, não teve outro jeito, mas com muita devoção, com muito súplica a Deus, e Allah não vira as costas para o suplicante. Quem suplica a Deus, Deus vai facilitar o caminho para ele. E pensa que às vezes aquilo é um teste. Então, se o amor por Allah, por Deus, for grande, e a aceitação pela dificuldade, ela vai vir junto. E, por consequência, todas as bênçãos de Deus vai crescer. Toda confiança em Allah certamente vai vir com uma recompensa. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين